falar, né, de qual é a minha técnica de contar histórias em sala de aula, eu fiz uma retrospectiva da minha infância e me lembro a primeira pessoa o qual eu ouvi contar histórias, a minha linda mãe, que sempre desde menina me contava várias histórias. E quando eu entrei na escola, eu me lembro que no pré-escolar eu tinha uma professora linda de literatura que se chamava Dona Neda. E nós entrávamos na biblioteca, ela no seu cantinho da janela, com a sua voz tão mansa, nos contava histórias tão lindas. E naquele momento, nós viajávamos mundo afora. Foi naquele momento que eu me apaixonei pela literatura, sem saber que ali começava uma linda história de amor. Um dia, cresci e me transformei em professora de português. E ao dar aula para os meus alunos, eu me imaginava na pessoa de Dona Neda, que me fazia viajar pelo mundo afora. A literatura, ela, como disse Antônio Cândido, é tão importante e ela deve ser passada para o educando não como uma técnica, como algo imposto, como as formas. A literatura deve ser passada por prazer. Esse é o primeiro passo. Nós temos que amar a literatura, amar aquilo que a gente está ensinando e levar para o nosso aluno esse entusiasmo. E foi nas aulas de literatura que eu descobri que contar história era a forma que eu mais conseguiria fazer com que os meus alunos viajassem por esse mundo afora. E assim, contando história, a gente vai conseguindo dentro de cada aluno fazer nascer uma paixão pela literatura. E como contar história? Eu, tão tímida, tão envergonhada, ficava imaginando. Bem, valorizar meu estilo. Eu sempre fui muito brincalhona e sempre gostei de contar piadas. Talvez começasse a contar histórias engraçadas. E eu me descobri que me dei bem. Contava as histórias, meus alunos riam. E fui tentando me aperfeiçoar. E eu descobria que quando era dia que tinha um texto, os meus alunos vibravam. Até os alunos mais inquietos paravam para me ouvir. Eu me lembro que trabalhei um texto que chamava Dom Caio. E esse Dom Caio fazia com que todos os alunos parassem e vidrassem na aula. O aluno, ele presta atenção naquilo que lhe interessa. É por isso que levar o entusiasmo e fazer com amor aquilo que estamos ensinando é o mais importante. Obrigada. A literatura entra nas minhas aulas através da minha experiência de estudante dos anos iniciais com os contos, O Patinho Feio, A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões e outros mais. Mas a história que eu mais gostava nos anos iniciais, Rick e Rock, o ratinho que pensava que a lua era um queijo. Ou história maravilhosa, ou história encantadora. Mas tinha uma coleção que eu gostava muito também, a de Asterix e Obelix. Oh, coleção boa! E nos anos finais, a coleção Vagalume, A Ilha Perdida, O Inferno Verde, O Escaravelho do Diabo, Xisto no Espaço, dentre outros. E tinha um que eu gostava muito, O Menino do Dedo Verde, ou Livro Bom. E hoje, as minhas leituras são mais diversificadas, requer um pouco mais de profundidade. Augusto Cury, livros da minha disciplina de ensino religioso, livros acadêmicos e outros mais. Mas o que eu mais gostava mesmo de ler, por prazer, na minha adolescência e juventude, romances, Júlia, Sabrina, Bianca. Oh, maravilha! Mas eu li até de madrugada. E os gibis, A Turma da Mônica, Tio Patinhas, oh, maravilha! Mas eu lia e lia muito, e por prazer. E até hoje, leio muitos gibis. E hoje tem a Turma da Mônica Jovem, maravilhosa. Eu leio muito. Então, nas minhas aulas, eu converso isso com os meninos e assim a gente introduz os textos diversos, narrações, diálogos, parábolas, contos, fábulas, notícias, e a gente vai conversando sobre eles, sobre o valor deles, fazendo relação com a vida pessoal, com a vida atual e despertando o gosto deles pela leitura e incentivando a ler aquilo que eles gostam de ler por prazer. Independente do que seja,
do gênero textual que seja, independente disso. Gosta de ler? Leia, faça a viagem no mundo das letras e das imagens. Isso é muito bom, isso é muito bacana. É isso. Sabemos que nem todas as crianças têm o hábito de leitura. Então, cabe a nós, professores, desenvolver momentos mágicos de leitura. Para desenvolver o hábito de leitura, é necessário que haja duas coisinhas: foco e criatividade. A diferença de contar uma história no presencial e no online é a emoção, é o olhar, é o enredo, é o sentimento. Nas aulas presenciais, eu gosto de colocar as crianças em rodas. Ali você vai sentir a energia, a emoção. Tirem os sapatos, tirem as meias, vão pisar no chão. Vamos aproveitar esse momento. E eu sempre utilizo algum recurso. O que eu mais gosto é o chavilhão. Chavilhão, chavilhão, escolhe uma história para encantar meu coração. A criança escolhe uma dessas chaves. Ah, você escolheu a história que fala sobre a Bela e a Fera. E aí eu começo a contar a história. Agora, nas aulas remotas, o que fazer? Para minhas histórias, eu utilizo audiolivros, conto histórias em forma de vídeo, fiz um avatar com minha imagem para que meus alunos possam se sentir cada vez mais próximos de mim. Seja você também um encantador de crianças. A contação de histórias está presente na minha vida desde a minha infância, através das histórias contadas pela minha avó, mas se fez ainda mais presente depois que me tornei mãe e professora. Na minha casa, com os meus filhos, a contação de histórias é sempre um momento de muita descontração. Eles adoram quando eu imito os personagens e quando faço vozes diferentes para cada um desses personagens. Na escola, jamais a contação de histórias poderia ficar de fora das minhas aulas. Os meus alunos do Ensino Fundamental 2 adoram histórias de aventura e de muito suspense. Eles gostam bastante quando essas histórias são contadas com muita entonação e expressividade. Percebo que a riqueza dos detalhes na descrição das cenas, na descrição dos personagens e das ações desses personagens faz com que os alunos entrem no mundo da imaginação e entrem no mundo da história contada. Sem dúvidas, a contação de histórias desperta o gosto pela leitura de todas as pessoas de qualquer idade. Eu vou falar rapidamente para vocês o quanto eu gosto de ler e o quanto a literatura faz parte da minha vida. Hoje eu tenho como hobby ler e a minha vida toda, em várias etapas, eu usei a leitura como enriquecimento da minha profissão, das minhas relações e do meu entretenimento. Eu acho que ler é um bom caminho para a gente poder viajar na nossa imaginação e criar bons laços de amizade. Eu acho que a leitura, tenho certeza que a leitura, fazendo parte da nossa vida, ela só nos enriquece, tá certo? Por isso eu digo para vocês, seja amigo dos livros, tenha sempre um bom livro em mãos, tá? Beijinho para todos e é esse aconselhamento que eu dou para vocês. Leiam muito. Beijinho para todos. Fui convidada para contar um pouquinho a respeito da minha experiência com a literatura infantil, com a contação de histórias na sala de aula. E para mim é um enorme prazer falar desse assunto, porque para mim histórias, elas mexem com a imaginação dos pequenos. Histórias abrem olhinhos, acolhem corações. Histórias nos alegram, nos encantam, nos ajudam a lidar com nossas alegrias, com nossas tristezas, com nossas vitórias, com nossas perdas. Então, falar desse assunto é muito prazeroso. Então, geralmente, na sala de aula, primeiro eu escolho um bom livro,
ou uma boa história, ou um lindo poema para contar para os meus alunos. Costumo fazer isso no início da aula, quando eles chegam, se acomodam, estão calmos, tudo organizado. Nós iniciamos com uma música, e geralmente a música, eu costumo usar uma música do CD Palavra Cantada da Tua Mão, é o nome da música. E ela é mais ou menos assim: eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio, na palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia desta história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. A sala está silenciosa, todos os olhinhos brilhando, ouvidos atentos. Então eu começo a contar a minha história. Eu mudo a voz dos personagens, coloco eles para participarem e dou aquela parada de suspense para que eles tenham curiosidade de terminar de ouvir a história. E então conto a minha história escolhida do dia. Pode ser uma história só pelo prazer de ouvir história. Maravilhoso. Ela sempre é bem-vinda. Então, um ótimo trabalho para todos nós nesse ano 2021, pessoal. Tchau! Sempre inicio as minhas aulas lendo para os meus alunos. São leituras diárias que nos permite fazer reflexões e contextualizar com situações vividas no nosso dia a dia. Outro recurso que eu utilizo também é o conto literário. Já levei, por exemplo, para incentivar o gosto pela leitura, o livro Os Sentidos, de Ziraldo. Sei que a literatura contribui muito com o ensino-aprendizagem. Ela traz liberdade, ela melhora o vocabulário do aluno, e não só do aluno, mas também do professor. Tenho essa consciência que é necessário ler todos os dias, não só ser exemplo para os seus alunos, mas também incentivar essa prática no seu dia a dia. Obrigada por poder contribuir e um bom trabalho a toda a equipe da Trilha na Leitura.